Em Lucas capítulo 9, versículos 51 ao 56, nós encontramos uma passagem em que Jesus e seus discípulos estão indo para Jerusalém. E no caminho, Jesus pede para um dos seus discípulos ir adiante para preparar um lugar para eles descansarem, numa pousada, numa aldeia de samaritanos. Entretanto, os samaritanos não o recebem, pois os seus traços indicavam que estavam indo para Jerusalém. Diante da rejeição, os irmãos Tiago e João, os filhos de Zebedeu, propõem a Jesus o seguinte: queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E Jesus, frente àquela proposta, repreende-os e diz: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas sim para salvá-las. E no capítulo 4 do Evangelho de João, nós vamos encontrar registrado um momento memorável do ministério de Jesus, quando ele, ao encontrar com a mulher samaritana, ele rompe de várias maneiras com os padrões religiosos de sua época, quando procura levá-la ao encontro verdadeiro com Deus, anunciando para ela o Evangelho do Reino e ensinando-a sobre a verdadeira adoração. E é sobre a verdadeira adoração o assunto do vídeo de hoje. Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis e seja bem-vindo ao nosso novo canal, Gilmar Reis, @Teologia EBD. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que tem por título A Verdadeira Adoração. Um tema que tem como base o texto lá em João capítulo 4, versos de 1 ao 30, onde está registrado o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E o texto áureo da nossa lição diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, muito mais do que uma adoração formal ou ritualística, a verdadeira adoração tem caráter essencialmente espiritual. A nossa verdade prática diz o seguinte: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A palavra-chave da lição é adoração, que significa dar honra, prestar culto, adorar uma divindade, veneração, expressão de afeto, de carinho, homenagem ou submissão. No hebraico existem algumas palavras que designam aquilo que seria adoração na perspectiva do Antigo Testamento, como, por exemplo, o verbo shahar, que significa prostrar-se. Esse verbo encontramos em Gênesis capítulo 18, verso 2, que significa literalmente inclinar-se, prostrar-se, curvar-se, levar o rosto ao pó. Já na língua grega, existem duas palavras que são utilizadas para definir a palavra adoração. E são elas, latreia e proskuneo. Latreia refere-se à submissão de quem serve a outrem. É a adoração através do serviço. Haja vista, o serviço a Deus está profundamente associado à adoração, pois é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da sua soberania sobre tudo. Outra palavra é proskuneo, que significa adorar, ou ato de adoração, de dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo.
O texto base da nossa lição está lá em João capítulo 4, verso do 5 ao 10, e depois nós pulamos para o verso 19 ao 24. Façamos a leitura da lição. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós sabemos que depois da prisão de João Batista, os líderes religiosos de Jerusalém estavam alegres. Afinal, João Batista havia sido calado. Entretanto, aquele para quem ele havia sido enviado para preparar o caminho, aquele que era muito mais poderoso do que ele, estava realizando sinais e maravilhas, pregando o evangelho do reino e conclamando o povo ao arrependimento. E o que havia chegado aos ouvidos dos fariseus era que ele, Jesus, estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Batista. Apesar que, em uma nota parentética típica dos textos de João, no verso 2, vai dizer que o próprio Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos. Mas o fato é que Jesus, tomando conhecimento disso, ele procura sair, retirar-se da Judeia e ir em direção à Galileia. Quem sabe para fugir dos debates, dos embates promovidos pelos fariseus, com o intuito de pegá-lo em alguma falha, fosse por palavra ou por atitudes. Haja vista que o verdadeiro intuito, objetivo dos líderes religiosos de Jerusalém era ter um álibi para prender e matar Jesus. Mas ainda não era chegada a hora. Jesus havia de realizar ainda muitas coisas. Então ele se retira da região do cenário de conflito, sai dali da Judéia, em direção à Galileia. E o texto vai dizer que era necessário passar por Samaria. E sobre essa necessidade de passar por Samaria, eu gostaria de olhar um mapa da Palestina dos tempos de Jesus, juntamente com vocês. Bom, e aqui nós estamos com um mapa, um pequeno mapa, né? Da Palestina no tempo de Cristo. E aí, descendo um pouco aqui, nós vamos ver as três principais regiões que foram
cenário do ministério de Jesus, no ministério terreno de Jesus. Nós temos aqui ao sul a Judéia, com sua capital aqui em Jerusalém, a região da Judéia, aqui a capital Jerusalém. Aqui mais ao centro você vê aqui a região de Samaria. Aqui nós temos a cidade de Sicar, que é identificada como Siquém, que vai ser o palco do encontro de Jesus com a mulher samaritana, ali no Poço de Jacó. De acordo aos estudiosos, o poço ficava a 800 metros da cidade. E perceba que na região de Samaria, você tem uma cidade também chamada Samaria. Isso é interessante a gente saber. Então, ao centro você tem Samaria, e ao norte, para onde Jesus estava indo, nós temos aqui a região da Galileia. Aqui o mar da Galileia, essa enseada aqui, é chamado de Mar da Galileia, mas todos nós sabemos que aqui é um grande lago, a Tiberíades, Decápolis. Então, quando nós olhamos para o mapa, nós vemos que a rota natural de se fazer de uma viagem da Judéia para a Galileia, ela passava por Samaria, que inclusive era uma viagem de 3 dias. Era a rota mais natural de se fazer e mais rápida. Entretanto, de acordo com a maioria dos historiadores, não era a única rota que se fazia. Existia uma que você vinha magiando pelo Rio Jordão. Eu vou abrir um outro mapa aqui. Bom, aqui nós temos um outro mapa, que tem mais informações. E como nós vimos no mapa anterior, a viagem natural de se fazer da Judéia até Galileia passava por Samaria. Mas existia uma outra rota, de acordo com a maioria dos historiadores, que era essa. Você saía, por exemplo, de Belém, passava ali por Jericó, e ia ali pela margem, passava ali magiando ali a Pérea, a região da Pérea, margeando ali o Rio Jordão, que fica aqui nessa região aqui, até chegar lá no Mar da Galileia, que aqui é uma enseada, chamada Mar da Galileia, mas nós sabemos que aqui é um grande lago. E, enfim, e portanto chegava na região da Galileia sem necessariamente passar por Samaria. Aqui, de acordo aos historiadores, aqui era uma viagem, enquanto a viagem da Judéia para a Galileia passando por Samaria, levava 3 dias, aqui dobrava o tempo, Era 6, 7 dias de viagem. Mas, normalmente os judeus preferiam fazer essa rota para não passar por Samaria. Levava até mais tempo para chegar na Galileia do que ter que cruzar com os samaritanos. Então, com base nisso, a gente analisa, será que a necessidade de Jesus, essa necessidade de Jesus, ela foi puramente geográfica? Porque nós vamos ver no texto que, apesar daqui ser uma jornada de 3 dias, aqueles que defendem que essa necessidade seria por questões geográficas, tem que lembrar que Jesus passou mais 2 dias aqui em Samaria, a pedido dos próprios samaritanos, A gente vai ver no próprio texto ali do capítulo 4, que Jesus ele passa mais 2 dias. Então, acredito que essa necessidade ela estava mais ligada à questão espiritual, do que Jesus sabia que iria acontecer ali, do que ele iria realizar aqui, do que puramente uma questão geográfica, ou seja, Jesus teria escolhido porque estava com pressa. Nós não acreditamos que não.
Então vejam que passar por Samaria não era a única alternativa, existia um caminho mais longo que a maioria dos judeus, eles procuravam fazer justamente para não passar por Samaria. Nós sabemos que havia uma inimizade histórica entre os judeus e os samaritanos, que nós vamos explicar lá para frente, e fazia com que comumente eles buscassem, quando viajavam da Judéia para a Galiléia, eles buscavam fazer esse percurso pelo Vale do Jordão, um percurso mais longo. Mas, seguindo aqui, nós vamos ver que Jesus, juntamente com seus discípulos, eles, quando chegam na região de Samaria, eles vão até uma cidade chamada Sicar, identificada também como Siquém, como nós vimos lá no mapa. E ali está uma herdade que Jacó, a cidade ficava junto a uma herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali também estava o poço de Jacó, que segundo os arqueólogos, ficava a 800 metros da cidade de Sicar. A localização do poço era diante do Gerizim e a 800 metros da cidade de Sicar. Inclusive está aparecendo a foto aí. Esse, para quem já foi na Cidade Santa, é o Poço de Jacó, onde hoje está construído uma igreja. O poço está lá, preservado, mas está construído no lugar uma igreja. Mas enfim, voltando aqui, então Jesus, quando chega próximo da cidade de Sicar, ele, que na sua humanidade estava cansado e com sede, ele senta junto ao poço de Jacó, enquanto os seus discípulos estão indo comprar comida. E diz o texto que era quase a hora sexta. A hora sexta, se tomarmos como base a contagem das horas dos judeus, era equivalente ao meio-dia. Quando Jesus está ali sentado junto ao poço, vem uma mulher samaritana para tirar água. E encontra Jesus, um homem judeu, sentado junto ao poço, que lhe pede água para beber. E assim, quando Jesus se dirige àquela mulher lhe pedindo água, ela retruca: como pode tu, sendo judeu, me pedir de beber, sendo eu uma mulher samaritana? Porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E por que os samaritanos não se comunicavam com os judeus? Para nós entendermos isso, nós precisamos voltar um pouco na história e lembrar que depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois reinos, tendo o reino do norte, estabelecido ali com as 10 tribos de Israel, tendo a sua capital em Samaria, e o reino do sul, estabelecido com as 2 tribos, Benjamim e Judá, tendo a sua capital Jerusalém. E nós sabemos que, depois que o reino do norte, com a sua capital em Samaria, foi conquistado pelos assírios, muitos israelitas foram deportados para a Síria. E do mesmo modo, o rei da Síria trouxe muitos estrangeiros de vários lugares e estabeleceu ali em Samaria, fazendo com que aqueles povos tomassem posse da terra ali de Samaria e passassem a habitar nas suas cidades. Ele trouxe povo da Babilônia, de Cuta, de Sefarvaim, de Amate, e o resultado disso é que esses povos estrangeiros que vieram começaram a se relacionar com os remanescentes israelitas que estavam na terra, que não foram levados cativos, que inclusive era a classe mais pobre,
E desse relacionamento veio o sincretismo, porque eles passaram a adorar tanto ao Deus de Israel, como também os deuses pagãos desses povos estrangeiros, como também, daí veio os cultos mistos, como também começaram a se ter os casamentos interraciais, de onde surgiu uma raça mestiça, que foi agora pejorativamente chamada de samaritanos, impuros, de acordo com os judeus do Reino do Sul. E assim, os judeus do Reino do Sul passaram a odiar os samaritanos e a considerar os israelitas remanescentes traidores por terem se casado com esses povos estrangeiros. Os samaritanos estabeleceram no Monte Gerizim um centro de adoração e culto, onde eles também construíram um templo que mais tarde foi destruído por João Hircano, um governador asmoneu da Judéia, isso por volta aí do final do século II antes de Cristo. Então, a combinação desses eventos suscitou uma inimizade ferrenha entre os samaritanos e os judeus, e que perpetuava nos tempos de Jesus. É por isso que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Apesar que, quando a gente olha para a cena de Jesus ali no Poço de Jacó, Jesus ele chega, fica ali no poço, enquanto os seus discípulos vão comprar comida. E aonde os seus discípulos vão comprar comida? Se eles estão na região de Samaria. Eles vão comprar comida em uma cidade samaritana, o que mostra para nós que as relações comerciais entre esses povos eram possíveis e que as restrições, os limites de restrição dos relacionamentos estava atrelado a algo mais íntimo, como questões ritualísticas ou até mesmo a compartilhação de utensílios e de vasilhas, que era algo que os samaritanos e os judeus não compartilhavam um com o outro de modo algum. Eles não se o judeu bebesse água em uma vasilha, jamais, de modo algum, o samaritano utilizaria essa mesma vasilha para beber água e vice-versa. E aí é que está uma questão interessante, porque Jesus está ali no Poço de Jacó, sentado, não tem vasilha, não tem utensílio, e olha para uma mulher samaritana e pede água. Perceba como Jesus, em que ponto ele começa a quebrar as barreiras. Mas é interessante que Jesus, ele escolhe não entrar no debate étnico com aquela mulher. E semelhante o seu diálogo com o fariseu Nicodemos, Jesus ele direciona o diálogo para a necessidade daquela mulher. E ele diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Nós sabemos que quando Jesus ele utiliza a expressão água viva, ele está falando de algo espiritual. Mas aquela mulher, ela não entendia, ela não sabia. Até porque, no grego, a expressão água viva pode perfeitamente ser entendida como uma fonte que jorra, que brota água constantemente. Que jorra água, que não é uma água parada, morta, como aquela do poço, que era uma água da chuva, do orvalho. E é por isso que ela, no verso 11, então,
pergunta a Jesus: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? E além de perguntar, ela ainda questiona a autoridade de Jesus. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desse poço, bebendo ele mesmo e dando a seus filhos e ao seu gado? E Jesus, sendo categórico, responde: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando para aquela mulher sobre satisfação plena de vida, porque era a satisfação plena de vida que aquela mulher ansiava. Nós sabemos que longe de Deus, os nossos anseios jamais são plenamente satisfeitos. Todo ser humano, ele almeja eternidade, ele almeja redenção, ele almeja ter um sentimento, uma certeza de que a sua vida tem sentido, tem significado, que vale a pena. E a incerteza sobre essas questões traz um vazio no ser humano que só Deus pode preencher. E o caminho para ele é Jesus Cristo. E aquela mulher estava tendo a grande oportunidade da sua vida, mas ainda mesmo sem entender de que água Jesus estava falando, pensando ainda em meios naturais, ela pede: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Alguns comentaristas dizem que o tom do pedido dessa mulher foi meio sarcástico, porque ela, ainda pensando na água como algo natural, físico, ela estava sem entender como Jesus iria conseguir trazer alcançar essa fonte. De onde estava essa fonte de água viva? Se ele conhecia, que ele trouxesse. Jesus, ele dá um imperativo para ela e diz: vai, chama o teu marido. Parece algo estranho, né? A mulher pede água viva, pede para que Jesus lhe dê da fonte que ele está propondo, que pode dar, e Jesus diz: vá e chame o seu marido. E aí essa mulher diz: não, eu não tenho marido. Aí Jesus diz: dissestes bem, porque já tivestes 5 maridos, e o que você está não é o seu marido. Jesus aqui está falando a consciência daquela mulher, preparando o seu coração para que ela pudesse receber da água viva. Porque só pode receber da água viva quem tem consciência da sua condição reprovável, quem tem consciência do seu pecado. Não fica claro no texto do porquê dos 5 maridos daquela mulher, nem porque ela agora estava com um que não era seu marido, era o seu amante. Não fica claro isso no texto, se os outros 5 relacionamentos não tinham dado certo por questões de viuvez ou até por questões de divórcio. Mas o que fica claro para nós é que ela estava vivendo de forma reprovável. E no momento em que Jesus revela algo íntimo da vida daquela mulher, ela para e vê que diante dela não está um judeu comum, mas sim um profeta. E aí ela meio que muda de assunto, né? E aí diz: vejo que Senhor, vejo que és profeta.
Nossos pais adoravam nesse monte, e aí ela aponta para o Gerizim. Vós dizeis que a adoração deve ser em Jerusalém. Alguns comentaristas dizem que essa mudança de assunto foi para escapar da conversa que tinha ficado incômoda para ela. Jesus tinha revelado algo da vida dela que era reprovável. E assim ela muda a conversa para escapar, né, de uma maior investida da parte de Jesus. Mas a gente precisa também levar em conta que os samaritanos, eles criam no Pentateuco. Eles consideravam o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, as Escrituras. Eles desprezavam os restantes das Escrituras, os livros poéticos, os salmos, mas considerava e criam no Pentateuco. E lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 ao 18, Deus está prometendo que no meio do povo ele iria suscitar um profeta semelhante a Moisés. E os samaritanos aguardavam essa promessa, como eles também tinham uma expectativa sobre a vinda do Messias. Então, possivelmente fosse genuína a pergunta dessa mulher. Já que Jesus era profeta, ela queria tirar a dúvida: onde devo adorar? No monte ou em Jerusalém? E então Jesus, continuando a trilhar o caminho onde ele ia se revelando aos poucos para aquela mulher, ele diz: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Em outras palavras, Jesus está dizendo àquela mulher que a verdadeira adoração não está centrada em lugares sagrados. Não é nem nesse monte, apontando para o Gerizim, nem naquele, muito menos no templo em Jerusalém. Mesmo porque Jesus lá não havia encontrado verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles não podem ser identificados por sua ligação com um santuário particular. Não. Mas sim quando eles se colocam diante de Deus com a disposição pessoal de esvaziamento de si mesmo e com o anseio de se encher continuamente, de forma transbordante, da presença de Deus. E somente Deus, que é Espírito, que não está preso, atrelado a lugares, mas que pode estar em toda parte, é que pode identificar esses verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, porque justamente a adoração, ela não está atrelada à questão física, a lugares físicos, mas sim à atitude do coração e da mente do adorador. Há uma atitude de adoração com o coração completo. Em verdade, porque é necessário que se conheça quem adora, é necessário que se tenha intimidade com quem você adora. Os judeus, eles adoravam o que eles conheciam, porque eles conheciam o Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras. Eles estavam ignorantes com relação ao Messias, mas eles conheciam, adoravam Deus verdadeiro. Já os samaritanos, por causa do sincretismo, por causa de todos aqueles deuses das nações pagãs, eles não conheciam o Deus verdadeiro. Eles não conheciam o Deus que é revelado
em toda a Escritura. O sincretismo, todas aquelas nações, aquela mistura, aplacava esse conhecimento do Deus verdadeiro e de como eles deveriam adorá-lo. Outro ponto que se deve entender é que quando Jesus está falando que a salvação ela vem dos judeus, ele está se referindo ao Messias, a ele mesmo, que era judeu e que por meio dele era que o mundo ele alcançaria a salvação. E aquela mulher, que já não era a mesma do início do diálogo, ela diz: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, nos anunciará, nos ensinará todas as coisas. E é nesse momento que chega o ápice da revelação de Jesus para aquela mulher, quando ele diz: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Oh, queridos, que cena, hein? Aquela mulher cheia de dores, de sofrimento, desacreditada, quem sabe reprovada, por muitos ali, pela sua situação amorosa, agora tem o privilégio de conversar frente a frente com Jesus Cristo, com o Messias. E ele ali, amorosamente, vai se revelando pouco a pouco a ela, e agora diz a ela assim: eu sou o Messias. Imagine a alegria daquela mulher. E aquela mulher deixa o seu cântaro, aquela mulher que havia vindo buscar água, agora deixa o seu cântaro cheio e sai correndo para a cidade para anunciar: venham, venham ver um homem que revelou tudo, que disse tudo que eu tenho feito. Será ele o Cristo? É verdade que ela ainda não tinha certeza, mas quando ela finda aquele diálogo com Jesus, uma vida nova para aquela mulher estava apenas começando. Jesus Cristo, pouco a pouco, foi abrindo os olhos espirituais daquela mulher. Ela que a princípio enxergou Jesus como apenas um peregrino judeu cansado. Depois foi vendo que ele era um profeta e por fim o Messias prometido. Quando Jesus usa a metáfora, usa o símbolo da água da vida, ele está apontando para o Espírito Santo, pois é aquele que, através da regeneração, do novo nascimento, nos dá uma nova natureza, e só pode se satisfazer com essa água da vida aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido do alto. Jesus aqui já estava apontando para o que ocorreria com a descida do Espírito Santo. Pois veja o que está escrito em João capítulo 7, versos 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso ele dizia do Espírito Santo, que haviam de receber os que crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Com certeza a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Jesus havia revelado a ela um novo modo de adoração, que não era mais privilégio nem de samaritanos nem de judeus, mas sim de todos aqueles que crescem e recebessem Jesus Cristo como Messias, como seu Salvador. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um vídeo. E se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos. E se você desejar, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço, que Deus continue abençoando você, seu ministério
e sua família.